Nós vamos trabalhar a parte de saúde do mais voltado para o recém-nascido. Então, quem entrou na mentoria por último, pode voltar lá na plataforma, tem Saúde da Criança parte 1, lá é só sobre a parte de políticas de saúde pública, tá? Não é muito, assim, para voltar para enfermagem, é bem SUS, mas saúde da criança. E aí lá tem um resumo eficiente dessa parte de saúde da criança. E aí, depois eu vou reencaminhar no grupo a lista de saúde da criança, que nós vamos comentar algumas questões dela. O legal é que a lista é comentada, tem o gabarito comentado, então você pode depois lá no gabarito comentado e tirar suas dúvidas. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como é que passaram a semana? Conseguiram estudar, manter o ritmo? Manda aí para mim no chat como é que vocês passaram. Ou vão usar agora o final de semana para tirar o atraso? Lembrando todo mundo, gente, final de semana, quem puder, faça seu simulado. Você não pode fazer no fim de semana, se programe algum dia do meio da semana para você fazer o seu simulado. Não negligencie essa parte do simulado, que é extremamente importante. Bom, acredito que vocês já estão vendo a minha tela, deixa eu subir aqui. Todo mundo vendo a tela? Se alguém puder abrir o microfone, só me falar, porque quando eu estou dando aula, às vezes eu pergunto as coisas, eu não vejo o chat. Obrigada. Porque se eu deixar o chat aqui para eu ver, fica aparecendo muita coisa na minha tela, e aí me confunde. A Thaís eu consegui todos os dias, só ontem que não consegui finalizar por completo. Maravilha, gente. Constância, ela faz muita diferença mesmo. E tentem manter. Bom, a gente vai começar a falar do recém-nascido, começando a falar de prematuridade. Então, eu vou dar um panorama geral, lembrando que o intuito da oficina agora de estudo dirigido é a gente discutir também as questões, de como que elas são cobradas em prova. Sempre no estudo dirigido, eu tento pegar mais questões FGV e SEBRASP por serem bancas de alto nível. Então, eu costumo dizer, se você está preparado para uma FGV e para uma SEBRASP, você está preparado para qualquer banca. Então, a gente nivela por cima nas listas. Mas aí, lógico que, às vezes, tem um tema específico que eu quero um exercício, não tem, aí eu coloco IBFC, outras bancas, tá? Mas, no geral, a gente usa mais as questões dessas duas bancas. Hoje, então, a gente vai falar de prematuridade. A primeira coisa importante, quando tem uma questão fácil sobre prematuridade, é falando justamente que ela é a principal causa de morte em crianças nos primeiros 5 anos de vida no Brasil. E é que a gente tem 2 dados estatísticos importantes que costumam ser cobrados em prova, principalmente naquelas questões que eles te dão 3, e tem 1, 2, 3, para você falar verdadeiro ou falso. Que a prematuridade é a principal causa de morte até 5 anos, mas de forma geral e isolada, o baixo peso é a maior causa de mortalidade na infância. Então, quando você pega, são 2 estatísticas diferentes, observem, até os 5 anos de idade, prematuridade é a principal causa de morte. De forma geral, para criança e isoladamente, é o baixo peso, né, uma maior causa de mortalidade, problemas relacionados ao baixo peso. Então, são 2 estatísticas importantes que comumente são repetidas em questões. Aqui, nessa fase inicial de atenção ao recém-nascido, eu vou confessar para vocês que é algo meio chato no sentido que tem muito número, muito dado para decorar. Como eu sempre falo para vocês, vocês precisam direcionar o estudo de vocês nessas coisas que você tem que decorar muito, de 2 formas, revisando muito, bastante, e porque é a reexposição que vai fazer você lembrar daquilo, e criando ativos de aprendizagem que favoreçam isso. Então, eu vi que o Anki está fora do ar, tô achando estranho esse tempo todo fora do ar, amanhã eu quero ver se eu mando um e-mail para a empresa deles lá, ver o que está acontecendo. Então, você precisa ser reexposto. O que eu sugiro? Você criar muitos flashcards para você fazer revisões rápidas
desses números, tipo, conceitos, o que que é um pré-termo, o que que é um muito pré-termo, o que que é um pré-termo extremo, qual que é a classificação para baixo peso, qual que é a classificação... Ai, minha garganta falhou, desculpa. Qual que é a classificação usada para um bebê que é GIG ou PIG, entenderam? São muitos números, tem gente que usa o caderno de números. Eu, particularmente, prefiro que vocês façam flashcards, porque você inclui esses flashcards na sua revisão diária. E se você perceber que você está com muita dificuldade para memorizar essa quantidade de números, faz um intensivo de revisão. Tipo, cria os seus flashcards e faz 15 dias de revisão. Todos os dias você revisa lá 10 minutos de flashcards de saúde da criança com esses números. Então, se você fazendo isso por 15 dias, todos os dias a mesma coisa, você vai acabar memorizando, tá? É uma estratégia boa para vocês memorizarem. Então, primeira coisa para memorizar, o que que é o pré-termo? Então, toda criança menor que 37 semanas ou menos do que 259 dias. Por que que eu grifei essa parte aqui especificamente? Porque aqui traz em dias. Exatamente como está numa nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a referência mais usada para prematuridade, tá? Porque se a questão, principalmente a FGV que gosta disso, quer complicar, ela pode trazer para você em dias e não em semanas, que é o mais comum. Porque a própria nota técnica da SBP traz assim. Então, começa aí. Esse é o conceito geral, pensando até no OPC, o conceito geral de prematuridade, menor que 37 semanas ou 259 dias. E aí a gente tem dois parâmetros para avaliar essa idade gestacional. O primeiro parâmetro é o primeiro dia útil do último período menstrual da mulher. Então, conta a idade gestacional pelo último período menstrual. No entanto, quando a gente pega as sociedades médicas, não a Organização Mundial de Saúde, é considerado, assim, de forma patognomônica, né? É consenso geral que o ideal é fazer essa idade gestacional mais precocemente via ultrassonografia até 14 semanas de gestação. Trouxe exatamente assim, porque é assim que está lá nesse manual técnico da SBP e que muitos concursos dos últimos 2 anos cobraram exatamente as coisas desse manual, tipo, tira uma frase desse manual e coloca lá na prova, tá? Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, que então, a idade gestacional, ela é contada a partir da data da última menstruação ou o padrão ouro, que é a partir da ultrassonografia realizada até 14 semanas de gestação. Classificação da prematuridade. Então, a gente vai ter 4 classificações. A primeira classificação, deixa eu ver se eu acho que são uma ponteira. Deu a ponteira. A primeira classificação, o pré-termo extremo, que é menor que 28 semanas. Aqui eu mesclei classificação do Ministério da Saúde com o da SBP. Porque a SBP ela vai trazer só aqui, ó, muito pré-termo, pré-termo tardio, pré-termo moderado. O pré-termo extremo, ele aparece em algumas literaturas e outras não, tá? Então, o pré-termo extremo é menor que 28 semanas, muito pré-termo entre 28 e 32 semanas. Aí a gente tem 2 classificações que elas se entremeiam. Olha só, tem o pré-termo moderado, que vai de 32 semanas a 37, porque deu 37 semanas completas, né? Até para cima a gente vai considerar a termo, 37 semanas e 6 dias. E a gente tem o pré-termo tardio, que ele está dentro do moderado. Só que o tardio, ele é considerado a partir de 34 semanas. Então, ele é como se fosse uma subclassificação. Cuidado, porque isso aqui confunde muito. Então, o que que tem de diferente? O pré-termo extremo, tudo bem, abaixo de 28 semanas.
muito pré-termo, 28 a 32. E aí, já pula aqui para o verde, que o pré-termo moderado vai de 32 a 37. Dentro do pré-termo moderado, a gente tem uma subclassificação, que a gente chama de pré-termo tardio, que vai de 34 a 37 semanas. Quanto mais pré-termo, maior o risco de mortalidade. Mais esse recém-nascido, ao nascer, vai ser considerado de alto risco. Outros conceitos aqui, então, de relevância em relação à idade gestacional, o A termo, que ele vai ser de 37 semanas, né, completas, até 41 semanas e 6 dias. Um termo que já caiu em prova e que a gente não vê falando tanto por aí é o termo pós-datismo. O pós-datismo, ele é um RN, né? Ele está a termo, mas ele está pós-data prevista do parto. Então, o que importa aqui, no caso do pós-datismo, é a DPP. Eu vou dar conta de escrever. Eu estou até providenciando comprar um negócio de escrever. Bom, então aqui é a DPP que importa no caso do pós-datismo. Não é necessariamente a idade gestacional. Então, ele chama pós-datismo, é porque assim, ele já passou um pouco da época de nascer, mas ele ainda está sendo considerado a termo. E o pós-termo é após as 42 semanas. Tá? Então, assim, no pós-datismo, ele ainda, no pós-datismo aqui, ele não está ainda sendo considerado em risco, ele provavelmente tem que estar acompanhando, mas ele ainda não é de risco, provavelmente ele não está em sofrimento fetal, tal, como o pós-termo ele é. Ele só passa um pouco da data prevista, que é até 39 semanas e 6 dias. Tudo bem até aqui? Todo mundo? Então, situações presentes em um RN alto risco. Também algumas questões, principalmente essas questões que querem trazer dados epidemiológicos, essas discussões, às vezes trazem essa noção. Então, o que caracteriza um RN para ser alto risco? Baixo nível socioeconômico, então, assim, quanto mais pobre, né, a pobreza mesmo vai interferir no fato dele ser alto risco ou não. História de morte de criança na família menor que 5 anos. Criança indesejada, então não foi uma gravidez não planejada. Mãe adolescente, e cuidado aqui com o termo mãe adolescente, porque isso aqui é do Manual do Ministério da Saúde, e o próprio Manual do Ministério da Saúde traz a idade de 20 anos, gente. Então, cuidado aí, porque às vezes quando fala que é fator de risco para ser considerado um RN de alto risco, pensa se a mãe adolescente. Aí só pensa naquela mãe lá de 13, 14 anos de idade, mas aqui, ó, vai até 20. Isso aqui é uma coisa que leva muito aluno a errar em prova, porque ele não vai considerar 19 anos, né? Mas sabe o que é uma coisa que me ajuda sempre a lembrar? Cuidado só com o ECA, né? Lá no ECA é diferente. Mas isso aqui, por que é menor que 20 anos? É uma concepção que vem muito lá dos Estados Unidos, porque 19, quem lembra do inglês? 19 anos é 9, né? De 9, teen, de adolescente. Então, para a maioria das classificações internacionais, a adolescência vai até os 19 anos. No Brasil, o ECA que é diferente. Com essas classificações aqui, elas são internacionais, eles acabam considerando a adolescência até 19 anos. E essas pesquisas que trouxeram isso também. Tá? Então, lembra que não é menor igual, é até 19 anos, então menor que 20 anos. O RN pré-termo, menor que 37 semanas, então ele é considerado de alto risco. Todo RN com baixo peso ao nascer, que é menor que 2.500 gramas, e a mãe com baixa instrução, menos que 8 anos de estudos, ou seja, até 7 anos de estudo, que dá aproximadamente aí até o 7º ano, né, a antiga 6ª série.
realmente dá 7 anos de estudo. Então, todos esses são fatores de risco para se ter um RN de risco. Agora, critérios para identificar um RN de alto risco. São critérios que ele não necessariamente precisa preencher todos os critérios. Ele, tendo um desses itens, ele já vai ser considerado um RN de alto risco. Então, um RN que teve asfixia grave ao nascer, então, geralmente, é o Apgar menor que 7 no 5º minuto. Apgar 7 no 1º minuto não é fator de risco. Pelo contrário, é muito esperado que RNs que estão em bom estado geral de saúde tenham um Apgar 7 no 1º minuto. O problema é ele ter um Apgar menor do que 7 no 5º minuto, que ele já vai indicar algum tipo de sofrimento que esse recém-nascido está sofrendo. Pré-termo com peso ao nascer menor que 2.000 gramas. Observa que aqui ele até conversa com o que a gente acabou de falar lá em cima. Aqui, 2.500, ele já tem um fator de risco. Agora, é menos que 2.000, eu já identifico ele como alto risco. Menor que 37 semanas de idade, aqui é 37, tá vendo a diferença? Que aqui é fator de risco, fator de risco. Aqui é para bater o martelo, que ele é um RN de alto risco. E RNs com doenças graves. E agora sobre o peso ao nascer. Então, como eu já falei para vocês lá no início, o peso ao nascer é o fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. A gente considera o peso adequado maior que 2.500 gramas. Ou seja, qualquer RN que não nasceu dentro do peso adequado, ele é um RN que está em fator de risco, sendo que é certeza que ele é de alto risco menor que 2.000 gramas. E quais são as classificações que a gente tem? Então, a gente tem o extremo baixo peso, que é o RN, ficou PN, né? RN menor que 1.000 gramas. O baixo peso ao nascer, que é menor que 1.500. Muito baixo peso ao nascer. Depois eu vou ter que corrigir essa figura, agora que eu vi aqui. Tá? Que é muito baixo peso ao nascer. E o só baixo peso ao nascer, que é menor que 2.500 gramas. Tá? Então, é extremo, muito, falta a palavra aqui, muito. Escrever aqui é difícil com o mouse. Muito. E o baixo peso ao nascer, que é 2.500 gramas. O mais importante, esse aqui, gente, como eu falei, decorar. Faz os flashcards e vai revisando todo dia para ficar aquela coisa maçante e enjoada mesmo, porque aí você vai decorar. Porque senão você acaba esquecendo. Se você, eu estudo isso aqui hoje, faço exercício hoje. Não engloba direito nas suas revisões. Quando é coisa de decorar, você tem que fazer um intensivo. Cuidados de vigilância nesse recém-nascido de alto risco. Primeiro, que tem muito a ver também, muitas perguntas de saúde pública acabam que pode cair isso aqui também, não só da enfermagem especificamente. A questão da visita domiciliar na primeira semana após o parto. Isso aqui é um fator de vigilância importantíssimo para um bom prognóstico dessa criança, onde nessa primeira visita domiciliar tem que ser feita uma avaliação global, fazer o apoio ao aleitamento materno e encaminhar para a primeira semana de saúde integral. Esses termos, eles estão sendo muito usados, o pessoal nas provas gostam, porque são termos que o próprio Ministério da Saúde tem defendido muito, que é esse termo aqui, primeira semana de saúde integral, quer dizer, essa primeira semana de vida desse recém-nascido é muito importante e ele precisa ter uma abordagem global dentro da atenção básica junto com a mãe. Sendo que pergunta recorrente em prova, primeira consulta tem que ser na primeira semana de vida, tá? Primeira semana, e já com marcação dos retornos, conforme a necessidade. Então, se for um RN que não está ganhando peso, vai ter que marcar um retorno mais frequente, por exemplo.
Tem que ter a manutenção do calendário de acompanhamento na atenção básica, junto com essas visitas domiciliares, conforme o protocolo local. Então, tem que ter um calendário, que deve seguir o do Ministério da Saúde ou o do município. O RN de alto risco, ele precisa ser acompanhado tanto na atenção básica, quanto por um ambulatório especializado. Por quê? Lembra que o RN, que foi pré-termo, no pré-termo ele já vai ser ali de alto risco, e ele tem o risco de mortalidade maior até os 5 anos. Então, por isso que é necessário esse acompanhamento dele na atenção especializada. Esse RN de alto risco, ele tem que ser acompanhado pelo menos até o 2º ano de vida, de forma obrigatória, com no mínimo 2 avaliações por ano. E até o 5º ano é desejável, mas não é obrigatório. Então, cuidado com isso. RN de alto risco, até 2 anos de vida, é obrigatório o acompanhamento 2 vezes na semana. Acompanhamento médico especializado. E até os 5 anos é desejável, porque as pesquisas mostram que esses RNs, eles têm prejuízos que se estendem, né, até o final da primeira infância. Lembrando que o final da primeira infância é o final dos 5 anos. Bom, o score de Apgar. Aqui, hoje, o Ministério da Saúde, ele traz o score de Apgar ampliado. Na verdade, o score de Apgar ampliado, ele não muda a classificação. A classificação é essa aqui, e é o mesmo do score de Apgar que vocês estão acostumados. A diferença é que no score de Apgar ampliado, o Ministério da Saúde, ele recomenda colocar essa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Reanimação, O2, ventilação com pressão positiva, CPAP, TOT, massagem cardíaca e uso de expansor. Por quê? Considerando que o ampliado se a criança ela precisou de intervenção, ela já vai estar junto aqui, sendo monitorada com os mesmos minutos do Apgar. Então, eu vou ter quais as intervenções no 1º minuto, no 5º, no 10º, 15º e 20 minutos de vida. Então, a ideia do score de Apgar ampliado é essa. Agora, em si, o score é o mesmo que acho que todo mundo aprendeu na faculdade, mesmo quem formou há muitos anos atrás. Então, a gente vai ter de 0 a 2 a pontuação. Essa que é aquela escala que você tem que incluir nas escalas que precisam ser revisadas antes da prova. Quem é nosso aluno mais antigo sabe que a gente sempre fala, ó, antes da prova tem algumas escalas, um dia antes da prova, que você precisa olhar e garantir que você vai para a prova com aquela escala ali na ponta da língua. E a Apgar é uma dessas escalas. O que mais cai em prova? Quais os parâmetros avaliados, tá? Então, frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. O que pode aparecer para você como irritabilidade reflexa? Movimenta os braços, tá? Movimenta os braços, com, né, flexão, extensão dos braços, tá? Um esforço respiratório, você já identifica, às vezes, se ele tiver tiragens, a gente vai falar um pouco dessas intercorrências, principalmente respiratórias, na próxima encontro de oficina, que a gente vai falar do ADP, tá? A frequência cardíaca, a base aqui é 100, que a gente vai ver sempre, né? A frequência cardíaca menor que 100, ela já é o indicativo para a gente sobre a possível necessidade, inclusive, desse RN vir a precisar de massagem cardíaca, vai ter outros parâmetros. Então, se a frequência cardíaca dele está ausente, é 0 pontos, menor que 100, 1 ponto, maior que 2, maior que 100, 2 pontos. Lembrando que o 2 é o melhor e o 0 é o pior. O esforço respiratório, 1, regular, 2. Tônus muscular, total flacidez, alguma flexão das extremidades, boa movimentação, 2. Irritabilidade, ausência, alguma reação ou espirros. Porque já viu que o RN, quando ele acaba de nascer,
ele não respirava. Então, no que ele começa a respirar, aquilo causa uma irritabilidade, um reflexo de irritação no sistema respiratório, ele começa a espirrar. E a cianose palidez cutânea é 0, corpo e extremidades cianóticas 1, corpo e extremidades rosas 2. Alguns, por exemplo, eles sempre tá batendo na tecla que somente a cor da pele não é indicativa de gravidade do RN, porque observa-se que é muito comum eles nascerem com as extremidades cianóticas, tá? Então, nem todo RN vai nascer com o Apgar máximo, que é, né, até o de 10. Ausência de, peraí, de sofrimento. Ficou faltando aqui. Na adaptação à vida extrauterina. Então, esse é o score. Aí, então, a primeira coisa que cai em prova bastante é os parâmetros que eu acabei de falar para vocês, né? Frequência cardíaca, esforço, tônus, irritabilidade e cor. Aqui, geralmente, para eu memorizar, gente, isso, principalmente escala, que às vezes envolve muitos parâmetros, eu acho que a melhor forma é você realmente imaginar na sua cabeça. Você está atendendo um recém-nascido, aí você já imagina ali, né, um coração batendo forte. Ele, pensando naquele recém-nascido que você acabou de tirar, sabe, da mãe, e a primeira coisa que o pessoal quer saber é se ele respirou. Então, assim, você vai pela lógica também do dia a dia, você quer saber se ele respirou, se ele movimentou. Se ele está roxinho, o pessoal não fica preocupado. Então, são esses mesmos parâmetros, só que junto aqui com, no caso, a frequência cardíaca, que está mostrando a questão do sinal vital. É o único sinal vital que tem, tá? Então, aqui você pode tentar construir também um acrônimo, né? Tipo, FETCOR, tipo ó, FETCOR, para você lembrar de quais são os parâmetros. Você vê como é que você vai memorizar. Se você memoriza mais criando uma imagem mental na sua cabeça desse recém-nascido, eu memorizo mais assim. Ou criando um acrônimo, que seria FETCOR aqui, por exemplo. Então, qual que é a classificação? Grave, de 0 a 3 pontos, intermediário, de 4 a 6, e ausência de sofrimento, de 7 a 10. A gente vai fazer a avaliação do primeiro e quinto minuto. Se depois do quinto minuto esse score é inferior a 7, você vai continuar aplicando o Apgar a cada 5 minutos até 20 minutos de vida, para garantir o acompanhamento desse RN quanto a complicações. Cuidado que isso aqui, aquele tipo de rodapé que tem chance de cair em prova, sabe? Naquelas questões tipo FGV e Sebrasp, que eles gostam muito, principalmente FGV. Bom, e aí, quando é que vai fazer reanimação neonatal? Primeira coisa é avaliar a vitalidade. E hoje, cuidado com isso. O que avalia a vitalidade não é o índice de Apgar. O índice de Apgar, ele é um parâmetro que vai indicar a adaptação do RN à vida extrauterina. Mas ele, por si, não é indicação, um Apgar baixo por si não é indicação de reanimação neonatal. O que é indicação? Vitalidade. São essas 4 perguntas. Se tiver uma resposta não a pelo menos uma das 3 perguntas iniciais, porque a 4ª pergunta não é patognomônica, ela não é, assim, certeza. Ela é só um adendo, um plus. A gestação é a termo? Então, só o fato de não ser um bebê a termo, nasceu com menos de 37 semanas, eu já preciso conduzir esse RN à mesa de reanimação. Não quer dizer que eu vou reanimar ele porque ele nasceu com 36 semanas, ele vai ser reanimado? Não.
mas eu já preciso de ter condutas diferentes com ele, por causa da hipotermia, principalmente. Dependendo se for 36 semanas, que ele praticamente, ele é quase nada pré-termo, né? Obviamente, se for um extremo pré-termo, ele vai ser direto para reanimação realmente, de fato. Ele está respirando ou chorando? Tem um bom tônus muscular? Ausência de mecônio? Se você falar assim, ele não é a termo, ele não está respirando, ele não está chorando, ou ele não tem tônus muscular bom, a resposta não a qualquer uma dessas 3 primeiras perguntas já faz com que ele tenha que ser conduzido à sala de reanimação. Quando esse RN, você responde a essas perguntas e ele é encaminhado para a mesa de reanimação, tem 4 ações que devem ser feitas nos próximos 30 segundos, muito rápido. Prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, assim, para trás, para liberar as vias aéreas, secar esse RN, justamente também por causa da hipotermia, e aspirar bocas e narinas se necessário. Não é obrigatória a aspiração de bocas e narinas, só se realmente houver secreções ali e houver essa necessidade. Aí sim vem para a sequência de reanimação neonatal. Então, qual que é a sequência? Primeiro, você vai, né, como eu já falei, aquecer e posicionar, que é naqueles 30 primeiros segundos, e aspirar. Isso aqui é aqueles primeiros 30 segundos, assim, que coloca o RN na mesa de reanimação. Então, você vai fazer uma estimulação tátil com fricção nas costas ou planta dos pés para estimular a respiração. Aí vem a questão da frequência cardíaca, muito importante. A gente tem 2 parâmetros importantes para a frequência cardíaca, de ponto de corte. 100 batimentos por minuto e 60 batimentos por minuto. Se ele tiver com menos de 100 batimentos por minuto, já inicia a ventilação com máscara ou apneia, respiração irregular, tá? Um ou outro. Agora, se tiver menos que 60 batimentos por minuto, já tem que começar a compressão cardíaca. Então, cuidado com isso aqui em prova. Então, o critério para começar a massagem cardíaca no RN, na sala ali, na sala de parto, já levar ele para reanimação, é frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto. Aí começa a compressão torácica mais a ventilação. E aí, se fez tudo isso e ele permanece com cianose, e a saturação baixa, tem que colocar já ele em ventilação com pressão positiva e pode ser necessário considerar, né, a medicação com adrenalina no caso de frequência cardíaca menor que 60. Mas só considerar essa adrenalina se já fez a ventilação com pressão positiva e já fez as primeiras compressões cardíacas. Quais, então, são os parâmetros? Frequência cardíaca menor que 100, você inicia só ventilação com pressão positiva. Deu frequência cardíaca menor que 60, inicia a massagem cardíaca mais a ventilação com pressão positiva. Se for só apneia ou respiração irregular, só ventilação com pressão positiva. Agora, vamos supor que o RN tem tônus muscular. O RN, ele não está com respiração irregular. Está respirando aparentemente normal, tem tônus e vamos supor que ele é só um pouco pré-termo lá. Aí você vai ver a saturação dele, fala assim, nossa, a saturação dele está 90%. Meu Deus, ele está baixando a saturação. Não, gente. Pensa, o RN, ele está começando a fazer expansão pulmonar agora. O pulmão dele era todo colabado ali dentro do útero. Então, quando ele sai para o mundo, ele vai respirar pela primeira vez, seus alvéolos vão expandir pela primeira vez. Ele vai entrar ar nos alvéolos pela primeira vez. Então, é esperado que a saturação desse recém-nascido seja menor nas primeiras horas de vida. Você só vai preocupar com essa saturação se depois de 10 minutos do nascimento ela permanecer menor que 90%. Porque no momento que ele nasce, vai estar bem baixa, na casa dos 80% no momento do nascimento.
Aí vai aumentando aos poucos, conforme ele vai fazendo a expansão pulmonar. Deu 10 minutos, essa saturação é esperada estar em torno de 90%. Ela não vai estar normal, igual uma nossa 97%, 98%. Não vai estar. Se está menos que isso, aí vai começar a avaliar, ver se precisa de suporte, mas não é mandatório que está com menor que 90%, já vai começar com ventilação, tá? Então, saturação não é um parâmetro isolado para ser avaliado. Parâmetro isolado aqui é frequência cardíaca e realmente a respiração irregular. Características dessa massagem cardíaca. Só deve ser iniciada após 30 segundos de ventilação com pressão positiva. Lembra que, ó, a sequência. Então, na sequência, você já aqueceu, posicionou, fez o estímulo para estimular a respiração, começou com a ventilação na bolsa máscara. Aqui não é ventilação com pressão positiva, porque olha só, ele está com frequência ainda baixa, né, menos do que o normal, só que não é gravíssimo. Agora, ele já começou com frequência aqui, baixíssima, o que que vai fazer? Ventila com ventilação de pressão positiva e só depois inicia a compressão. Então, ventila por 30 segundos e aí começa a compressão, tá? A técnica, a compressão cardíaca é realizada no terço inferior do externo, então, identifica o externo, na parte inferior, né, já ali, próximo já ali do que seria essa parte inferior, quase na divisa do diafragma ali, já começa a compressão, usando a técnica. O nome da técnica é essa, técnica dos 2 polegares ou dos 2 dedos, porque você vai fazer assim, né, com os 2 polegares ou 2 dedos. Essa massagem, ela tem que ser síncrona com a ventilação. E aqui é igual, assim, essa sincronia é igual à sincronia ali da ventilação no adulto, da ressuscitação no adulto. Aqui, você vai fazer 3 movimentos de massagem cardíaca para 1 de ventilação. É 3 para 1. 3 movimentos de massagem cardíaca com a técnica dos 2 polegares para uma ventilação. Aí, cuidado com aquelas variações que a gente encontra na literatura, né? Que aí é essa outra variação aqui. São 120 eventos por minuto, ou seja, 90 movimentos de massagem para 30 ventilações, porque é 3 para 1, ó. 90 é 3 vezes 3, 90, 3 vezes 30, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos continuar. Então, os primeiros cuidados com o RN de boa vitalidade, eu falei, secar. Você secar, você vai... aqui a gente estava falando do RN alto risco, né? Até aqui. Agora tá, esse RN é um RN que tem boa vitalidade. Você avaliou aquelas 3 perguntas, que ele é um RN a termo, ele respira ou chora, e ele tem tônus muscular. São as 3 perguntas de vitalidade. E quarto, que é complementar se tem mecônio. Avaliou, tá, ele tem boa vitalidade, ele não teve nenhuma resposta negativa lá nas 3 perguntas iniciais de vitalidade. Então, é só secar esse RN para prevenir hipotermia neonatal. Imediatamente posicionar esse RN sobre o abdômen da mãe, ao nível da placenta, e deixar ele ali por, no mínimo, 1 minuto até o cordão parar de pulsar. Então, o mínimo, presta atenção nessa palavra, mínimo, para você deixar esse contato pele a pele antes de clampear o cordão é 1 minuto. Só depois disso você pode clampear, deixar no mínimo 1 minuto. E aí, o máximo que a literatura traz é 5 minutos e deixar a média de 3 minutos. Por quê? Isso vai permitir o maior fluxo ainda de sangue da mãe para esse recém-nascido e vai prevenir a anemia até os 6 meses de idade do recém-nascido, tá? Porque ele vai aumentar o estoque de ferro.
E no caso do RN prematuro, esse cordão, ele deve ser clampeado em até 60 segundos. Então, no A-termo, o mínimo é 60 segundos. No pré-termo, é o máximo. Cuidado com isso. RN, A-termo, mínimo, máximo, mínimo 1 minuto. RN, pré-termo, o máximo é 1 minuto. Por quê? Se ele é prematuro, gente, a gente vai precisar de fazer todas aquelas intervenções. Lembra aquelas intervenções iniciais de você secar, fornecer calor, posicionar vias aéreas, porque ele precisa ser avaliado imediatamente. Por ser pré-termo, ele tem chance de ser alto risco. E no caso de alguns casos que são indicações de clampeamento imediato. Se a mãe for HIV positivo, não deixa esse tempo. Se houver sofrimento fetal, incompatibilidade de RH e gestação múltipla. Então, essas são indicações de clampeamento imediato, que não vai deixar esse tempo. Lembrando, mínimo para o A-termo, que tem indicação mínimo 1 minuto, máximo 5, a média é 3. Essa laqueadura, ela funciona, né, por um clamp de 2 a 3 centímetros do anel umbilical, vai envolver esse coto numa gase embebida em álcool ou clorexidina. E, no caso do RN extremo baixo peso, não usa álcool para embeber a gase, usa soro fisiológico. Porque o álcool, apesar dele ter a sua função antisséptica ali local, ele vai acelerar o processo de mumificação e isso não é interessante para o RN extremo baixo peso. Cuidados com o coto, trouxe aqui, porque principalmente quem formou há muito tempo tinha a recomendação de fazer só a higienização com álcool ou clorexidina. Gente, eu nem vou falar, né, de não pôr fumo, não pôr terra, café, esses negócios, que isso é óbvio. Agora, o que não é óbvio? Até uns anos atrás, uns 7 anos atrás, a recomendação era fazer higienização com álcool, tá? Limpando ali da base e estendendo ali para o corpo. Hoje, a recomendação é só lavar com sabão neutro e secar. Ponto. Essa é a recomendação. Mas, tem um mas. Pode ser indicado o uso da clorexidina ou do álcool a 70% em locais que a higiene é precária. Então, se é uma mãe, né, que vive em pobreza extrema, você ali tem dúvidas da higiene e tal, você vai indicar para ela o uso do álcool. Lembrando que o álcool, ele vai acelerar o processo de mumificação e esse coto pode cair um pouco antes da hora, favorecer ali um falite, né, que é a infecção local. Então, tem que acompanhar aí a queda desse coto. Então, o ideal mesmo é com clorexidina, tá? Porque aí a clorexidina não acelera, ela não acelera esse processo de mumificação, ela não é como se fosse citotóxica, ela não é tão citotóxica quanto o álcool. Alguma dúvida aqui? Uma vez no dia, essa limpeza ou higienização, tá? E aí, aquelas coisas que vocês estão acostumados, né, gente? Não é possível que vocês vão errar em prova. Limpar por café, folha, moeda, tampar, colocar faixa, essas coisas. Aqui, uma coisa importante, porque teve atualização ano passado, e isso pode, né, eles gostam de cobrar essas atualizações em prova. O método CREDE. Então, para a prevenção da oftalmia gonocócica, até o ano passado, era recomendado o uso do nitrato de prata. Só que o nitrato de prata, ele vinha já há muito tempo, né? Não tinha tantos outros estudos e opções, mas ele causava muita irritação nas crianças, ou irritação oftálmica. Então, hoje, está recomendado a substituição. Então, não é para usar mais o nitrato de prata. Atenção, ele não está proibido. Ele só não é a primeira escolha. A primeira escolha agora vai ser
a iodopovidona, 2,5%, ou eritromicina 0,5%, ou tetraciclina 1%. Pode usar o nitrato de prata se a instituição não tiver essas substâncias, não tiver eritromicina, tetraciclina ou idopovidona. Aí sim usa o nitrato de prata, só isso. E essa profilaxia tem que ser realizada na primeira hora de vida após o nascimento. Outro cuidado com esse RN, com boa vitalidade, né, a realizar toda a antropometria detalhada, porque quando ele acaba de nascer, você coloca ele ali no abdômen da mãe, dá o tempo ali para fazer o clampeamento do cordão, faz um exame físico geral. Logo que passou esse período, ele faz o primeiro contato com a mão, a primeira mamada, lembra que tem que fazer a primeira mamada na primeira hora de vida também, tem que fazer um exame físico mais completo, né, em busca de anomalias e tudo mais. Mas esse primeiro exame físico, ele é feito quando ele está ali no abdômen da mãe, e ele é simplificado. No máximo ali você vai ver o peso, o comprimento e os perímetros total, cefálico, torácico e abdominal. A prevenção do sangramento por deficiência de vitamina K, ela é feita com a administração de 1 miligrama de vitamina K1 por via intramuscular ou subcutânea. No caso de mães, né, que não tinham feito ainda o teste de incompatibilidade na gestação, de incompatibilidade de RH, coleta já o sangue da mãe, do cordão, faz o teste antígeno do sangue ABO e RH. Não é necessário aqui repetir ou fazer o CUMBS direto de rotina. Agora, se já sabe que a mãe é RH negativo, pode fazer a pesquisa de anticorpo anti-D, faz o CUMBS indireto na mãe e o direto no sangue do cordão umbilical. Só se você já sabe que a mãe é RH negativo e não tinha sido feitos os procedimentos na gestação. Sorologia para HIV e sífilis. No caso você vai coletar só o sangue materno para determinar a sorologia da sífilis, se não foi feito na gestação. E se ela também não fez a sorologia para HIV no último trimestre e não tiver disponível no dia do parto essa sorologia, deve-se tentar fazer esse teste rápido anti-HIV o mais breve possível. E se preciso, você fez o teste HIV, né? Anti-HIV. Deu positivo, mesmo não sendo sorologia, já inicia com a zidovudina profilática antes do parto, de preferência, caso ele seja positivo. E a parte de identificação do RN, gente, aqui a gente traz uma questão do estatuto da criança e adolescente. A gente já tinha falado do ECA na aula anterior. O ECA, ele é obrigatório o registro da impressão plantar e digital do RN e a digital da mãe. Então, não é só emitir a declaração de nascido vivo e colocar a pulseirinha. Obrigação deles. Então, e tem a obrigação de fazer também essa identificação plantar e digital do RN e da mãe, tá? No prontuário. E aí tem que ter o nome da mãe, o sexo, e sempre ter o cuidado de mostrar o RN, por exemplo, para a mãe, antes de levar ali para o berçário para fazer a primeira limpeza e tudo mais, mostrar para a mãe conferir que é o RN dele mesmo. Só uma observação, gente, a minha maior preocupação quando eu tive filho era trocar meu filho na maternidade. Então, terminava de nascer, eu falei para minha mãe, primeiro foi a minha mãe que acompanhou, e na segunda foi a Débora, porque minha mãe já tinha mudado para a França. Aí eu falei assim, terminou de nascer, eu falei para minha mãe, para a Débora, corre, segue eles até eu ter esse menino no meu braço para ter certeza que eles não estão trocando. Eles não me mostraram, não, mas tem que mostrar. Então, agora a parte de anamnese do recém-nascido, anamnese do exame físico. Então, a anamnese é dos pais, obviamente. Então, identificação dos pais, o histórico prévio de saúde de ambos, do pai e da mãe, os antecedentes obstétricos, como que foi esse parto e as condições do nascimento. Justamente essa parte que eu falei de condição do nascimento, qual que foi o Apgar, se teve sofrimento no parto, porque agora a gente tem que começar no exame físico num contexto, sei lá, de atenção básica, tá? Aqui eu não vou entrar no crescimento e desenvolvimento infantil.
Eu vou falar de alguns reflexos porque fazem parte do exame físico, mas a gente vai falar da parte do desenvolvimento mais aprofundado na próxima parte da aula. Então, cabeça. É esperado, né? Você vai achar as fontanelas. A bregmática, ou anterior, ela pode ter de 1 a 4 centímetros, ela vai fechar entre 9 e 18 meses, e a lambdoide occipital posterior de meio centímetros, que é aquelas menorzinhas laterais, fecha com 2 meses. A pele. É esperado, no início, principalmente quando ele nasce, você encontrar cianose de extremidades. Geralmente é por hipotermia, quando você aquece, ele já melhora. O que é preocupante? Cianose central, porque a cianose central pode indicar doenças cardiovasculares. Icterícia também é comum entre 48 e 120 horas de vida. Agora, o que pode ser preocupante é quando essa icterícia começa antes de 24 horas. Porque essa fisiológica, ela vai começar, né, de início tardio após as 24 horas, tem um pico no terceiro, quarto dia, e vai diminuindo com uma semana. Mas, como eu falei, a precoce, que é a patológica, ela vai começar antes de 24 horas de vida, e geralmente ela pode estar associada a outros achados clínicos desse recém-nascido, como anemia, plaquetopenia, letargia, principalmente se ele tiver com muito acúmulo mesmo dessa bilirrubina. A letargia já é por comprometimento neurológico, perda de peso, e é uma icterícia prolongada, porque lembra, o normal é começar após 24 horas de vida e se resolver em uma semana. Então, se começou antes de 24 horas e se estendeu para mais de 8 dias no termo, ou 14 dias no pré-termo, já são sinais da icterícia patológica. Quais são os valores que a gente vai definir ali? Então, a hiperbilirrubinemia, ela é caracterizada, né, pela medição da bilirrubina indireta maior que 1,5 miligramas por decilitro, ou da direta também maior que 1,5 miligramas por decilitro, desde que represente mais que 10% do valor da bilirrubina total. Então, se eu gravo que os dois é 1,5 miligramas por decilitro. E aí a evolução é sempre caudal, que é o critério de Kramer. Então, vai começar em face e ela vai descendo. Então, zona 1 é quando a icterícia só está na face. Se ela está só na face, provavelmente, quando dosa a bilirrubina no sangue, a bilirrubina vai estar entre 4 e 8 miligramas por decilitro. Se já desceu para a parte superior do tronco, no sangue, essa bilirrubina vai estar entre 5 e 12. Desceu para tronco inferior e coxas, no sangue vai estar 8 a 16. Pegou braços e pernas de 11 a 18. E, por último, são mãos e solas dos pés, já vai estar no sangue aí acima de 15. E aí, quando ele está aqui acima de 15, já está, né, gravemente comprometido pela hiperbilirrubinemia. E só que a gente não pode dizer que ele desenvolveu o kernicterus, porque o kernicterus, ele é a fase crônica da doença, ou seja, ele passou por todas essas fases, da zona 1 à zona 5, e não tratou. Então, se tornou crônico, não é mais agudo, e ele vai ter já um comprometimento e sequela neurológica permanente, tipo, lesionou o cérebro, tá? Aí sim é a doença de kernicterus. Aqui as zonas, e aí esse é o tratamento, é a fototerapia. Deixei só alguns cuidados aqui, que é a proteção dos olhos com cobertura radiopaca, verificação da temperatura a cada 3 horas, principalmente, né, para ele não superaquecer. No caso, se ele tiver tomando alguma solução, né, por acesso venoso periférico, central, umbilical, tem que proteger o equipe e a solução. E, obviamente, como aumenta o calor na fototerapia, tem que aumentar a hidratação para ele não desidratar. Outro achado que a gente tem na pele esses próximos achados, deixa eu ver se todos eles são achados normais, tá? Que não trazem tantas preocupações. O eritema tóxico é uma lesão benigna que vai aparecer algumas pápulas ou pústulas numa base bem avermelhada. Começa no tronco, face e membros,
pode surgir entre o segundo e quinto dia de vida e vai desaparecer até uma semana, não requer tratamento. A mancha mongólica é aquela mancha azul acidentada, geralmente na região sacral ali, perto do bumbum, coisa mais bonitinha. É comum por causa da miscigenação, vai desaparecer também, e o pai pode confundir com hematoma, então tem que tomar cuidado para não confundir, que eles podem ficar preocupados. O milion sebáceo, também super comum, que são aquelas pápulas bem pequenininhas, brancas amareladas, no nariz, no queixo, na fronte, onde ele começa a transpirar mais quando ele nasce. Então, só excesso de queratina e sebo também vai se resolver espontaneamente. O vernix caseoso, aquela substância branca, oleosa, vai proteger esse recém-nascido, porque é uma barreira natural contra, né, a variação de temperatura, um isolante térmico. Não pode tirar e limpar, tem que deixar sair naturalmente do recém-nascido. Lembrando que quanto mais pré-termo, mais cheio de vernix ele vai vir. E quanto mais a termo, ele vai perdendo o vernix e o pós-termo não vai ter nada de vernix. Esses são todos achados normais. Avaliação musculoesquelética. Tem uma manobra que chama manobra de Ortolani. Essa manobra de Ortolani é você abduzir, né? Abrir aqui os membros inferiores ali para ver a articulação coxo-femoral. Porque se a criança tem uma displasia do desenvolvimento do quadril, o acetábulo, ele não se encaixa na base do fêmur. Então, no que você faz essa abdução, que é a manobra de Ortolani, vai fazer um clique, clique. Porque é como se a base do fêmur, né, a cabeça do fêmur, está se encaixando e movimentando ali dentro do acetábulo. Então, é uma manobra de Ortolani positivo. O teste do olhinho, o achado nele pode ser o reflexo vermelho ausente. Se esse reflexo vermelho estiver ausente, está normal, pode ser simétrico ou esbranquiçado. Ele pode indicar catarata congênita, retinoblastoma, que é um tumor, descolamento de retina, hemorragias ou anormalidades congênitas. Ele é feito, né, tem que ser feito pelo oftalmologista, ele faz uma pesquisa de reflexo no fundo do olho, reflexo vermelho, tá? O teste da orelhinha ele é positivo, né, pela ausência de emissões otoacústicas, que é feito pelo fonoaudiólogo até do terceiro a quinto dia de vida e obrigatoriamente até o primeiro mês de vida. Aqui eu não falei do teste do pezinho, porque a gente falou na aula anterior, então, né, depois você retoma, porque o teste do pezinho, ele incluiu, agora são 5 etapas, e aí ele foi colocado como obrigatório pelo ECA, que é uma lei. Então, na última alteração que teve da ECA, entrou essa alteração no teste do pezinho, e como a gente falou de legislação na aula passada, eu já falei lá, tá? O sistema nervoso tem que fazer a avaliação dos reflexos. Quais os principais reflexos no exame físico aqui? A sucção, né, o reflexo de sucção, de pressão palmo-plantar, de marcha. O de Moro é, sem sombra de dúvidas, o reflexo que mais é cobrado em prova dos concursos é o reflexo de Moro, que é aquele daqui do susto da criança, né? Que é esse aqui da foto que eu coloquei para vocês. Então, ele é uma resposta, né, de abdução dos membros superiores e, às vezes, do inferiores, que é esse movimento de susto. E ele abre os dedos das mãos e, em seguida, ele né, ele fecha de novo os braços, retornando à posição original. Ele desaparece aos 6 meses. O reflexo de Babinck, ele é aquela extensão da planta, né, dos dedos dos pés, quando faz ali esse estímulo na planta dos pés. Vai desaparecer com 4 meses. O reflexo de Gallant, ele é o encurvamento do tronco. Você dá um golpeamento, né, leve nas costinhas do RN, ao longo da coluna, e aí, onde você golpear na coluna, o quadril vai se movimentar para o mesmo lado. Esse estímulo vai desaparecer com 4 semanas ou 1 mês. E o estímulo tônico cervical, que é se você gira a cabeça do RN para um lado,
os braços eles vão se estender para esse lado. E aí, o do outro lado, para o lado oposto, vai se fletir. Então, ele vai como se ele fizesse tudo, virasse tudo para um lado, né? Que aqui estende e do outro lado flete. E vai desaparecer ali com 3 a 4 meses. Sinais vitais, gente. Quando fala de pediatria, cai muitos sinais vitais. Eu trouxe aqui para vocês, porque, obviamente, a gente tem várias referências. Eu trouxe o do Ministério da Saúde, que é a mais usada. Então, a frequência respiratória normal é entre 40 e 60, a cardíaca de 120 a 140, isso para o recém-nascido. Aí, na aula que vem, que a gente vai falar de AIDP, vai falar das crianças mais velhas, né, tem outros parâmetros. A temperatura de 36,5 a 37,5, a PA média de 40 a 60, tô falando da média, tá? Não tô falando da sistólica e diastólica. E a saturação maior que 90% logo após os primeiros minutos de vida. E lembrando que a frequência cardíaca abaixo de 100 pode indicar necessidade de reanimação neonatal, porque tem que ver aqueles outros parâmetros que a gente falou. Então, a reanimação neonatal, não necessariamente ela começa com a massagem cardíaca. Ela vai começar, a menor que 100, já começa com a ventilação de pressão positiva. E aí, se tiver abaixo de 60, com muito desconforto respiratório, começa a massagem cardíaca. E os parâmetros para as circunferências. Lembrando que sempre, lembra que o RN ele é desproporcional. A cabeça dele é maior do que o restante do corpo. Então, o perímetro cefálico tem que ser maior que o torácico, e o torácico ele é quase igual ao perímetro abdominal. Então, o perímetro cefálico ele vai ter de 33 a 35 centímetros, que é o normal, torácico de 30 a 33 e o abdominal de 31 a 33. Isso aqui é muito interessante você fazer flashcard sobre isso aqui também, tá? Sinais vitais, para você revisar sempre, sempre. Faz um intensivão. Todo dia revisa um pouquinho, por 15 dias ali, para você fixar mesmo essas informações. E por fim, né, de hoje, para a gente ir para os exercícios, aleitamento materno, que eu falo que é o mais leve, né, do assunto. O aleitamento materno é um tema que cai bastante e você não pode errar, porque é um tema fácil. Então, a tendência é a maioria das pessoas acertarem, né? Enquanto tudo isso que a gente falou até agora é considerado um temas mais difíceis, quando a gente fala de reanimação neonatal, avaliação de vitalidade, Apgar, tudo isso, exame físico, ali a gente vai ter realmente quem estudou de forma mais profunda que vai acertar. Agora, aleitamento materno, a maioria acerta, então cuidado, tá? Para não comer bola, principalmente por falta de atenção. Então, a gente vai lembrar as fases do leite materno, a gente tem o colostro, que ele vai vir logo após a apojadura. A apojadura é essa descida do leite, né? Que ela pode demorar aí de 24 ou 48 horas, né? Vai depender muito da estimulação daquele RN ali. E ele vai ser rico em colostro, a primeira parte, que é o colostro vem as proteínas, principalmente aqui as imunoglobulinas, que são os anticorpos que já estão sendo passados para ele. E aí, logo, a partir do 7º dia, o leite é considerado de leite maduro, que ele já começa a ficar rico em gorduras, e ele já começa a dar mais, assim, aquela sustância maior. Mas lembrando que no início, o estômago do RN, ele é como se fosse um grãozinho de ervilha. Então, ele realmente, o colostro, ele vai saciar ele. Ele vai mamar muitas vezes, em pouca quantidade, porque o estômago é pequeno, e depois ele vai evoluindo. E aí, mesmo nesse período, principalmente após a apojadura, que vai vir aquele leite maduro em grande quantidade, ela tem que lembrar de esvaziar as mamas, porque senão é aí que vai começar as primeiras mastites, a dor. Então, ela tem que ser orientada a sempre estar esvaziando as mamas. Vai colocar o RN para amamentar,
esvazie uma mama para colocar outra, não ficar deixando leite ali ou deixando ele mamar também, porque que é importante ele esvaziar. Porque senão, se ele mama só um pouquinho de um lado, ele vai tomar só o leite anterior. Aí ele não toma o posterior e já vai para outra mama. Aí ele toma só o anterior, não toma o posterior. E aí ele sempre vai estar com fome, porque o leite anterior, que é o do início da mamada, ele tem água e eletrólitos. O que tem gordura e vai dar saciedade é o leite posterior, que é o do final da mamada. Por isso que ele tem que esvaziar a mama, só passa para uma outra mama depois que esvazia. Os benefícios, que cai muito em prova, apesar de ser simples, né? Mas, como eu falei, vocês têm que saber que é a involução uterina mais rápida, porque libera ocitocina. A ocitocina vai fazer a contração uterina e vai prevenir a hemorragia pós-parto. Vai prevenir o engurgitamento mamário, obviamente, porque vai esvaziar a mama. Vai ajudar a mãe a perder o peso mais rápido acumulado na gestação. Vai aumentar o intervalo entre as gestações, porque a prolactina, que é liberada durante a amamentação, ela funciona também para inibir a ovulação. Então, vai diminuir o intervalo das gestações. Maior interação no mamãe e bebê, mais econômico, porque não tem que comprar leite, e diminui o risco de câncer de mama e ovário. Eu considero essa aqui um dos itens que mais é cobrado assim, em prova e que às vezes passa desapercebidos, a pessoa diminui só o risco de câncer de mama ou só de ovário, tal, é os dois, tá? E para o RN? Para o RN, ele vai diminuir a perda inicial do recém-nascido, porque ele vai ter uma perda de peso ponderal nos primeiros dias de vida. Ele vai recuperar mais rapidamente essa perda de peso. Ele amamentar, vai fazer a pojadura acontecer de forma mais rápida, que é essa descida do leite mesmo, do leite completo. Ele vai aumentar a duração do aleitamento materno, porque, obviamente, se ele está mamando, está produzindo mais leite, e aí ele continua mamando e o leite vai sendo produzido. Se parar de mamar, para de amamentar, porque o leite vai parar de ser produzido. Vai estabilizar os níveis de glicose no recém-nascido, evitando aí a hipoglicemia neonatal, vai diminuir a incidência da hiperbilirrubinemia e proteger contra as infecções. Os tipos de aleitamento materno, a gente tem o exclusivo, predominante, o aleitamento materno, né, que é só isso, o complementado ou misto ou parcial. Os nomes, eles são bem, assim, óbvios. Se ele é um aleitamento exclusivo, é porque ele é só um leite materno. Não tem mais nada, né, só o leite materno e medicamentos. Esse é o tipo de aleitamento recomendado até os 6 meses. O aleitamento materno predominante quer dizer que ele toma o leite materno e toma outras bebidas à base de água. Então, é aquele RN que ele mama no peito, mas toma um chazinho ou toma água. O aleitamento materno é qualquer tipo, não importa, todos eles são aleitamento materno. Não importa se é exclusivo, predominante, complementado ou misto, tá? O aleitamento materno complementado é quando a gente faz a introdução alimentar. Fez a introdução alimentar, quer dizer que ele toma o leite materno mais algum alimento sólido ou semissólido. É o indicado a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade ou mais. Então, cuidado, né? Apesar que hoje, por causa da CLT, a maioria começa com 4 meses, mas o indicado é 6, né? Todo mundo sabe. E o misto ou parcial é porque tem o leite materno e vai e faz também de fórmula, toma leite de fórmula junto. Aí ele é o misto ou parcial. O que mais cai em prova, e isso aqui que eu considero difícil do pessoal tá? São as contraindicações do aleitamento materno. Pode aparecer para você em prova o termo contraindicação ou o termo interrupção. Aí a gente tem a contraindicação absoluta ou interrupção permanente. É a mesma coisa. Mãe com HIV. Tem um asterisco. Porque a gente tem duas referências. Gente, isso aqui eu já vi muita gente errar em prova. Você tem que ficar atento. Se é Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde contraindica a amamentação com HIV, na mãe com HIV, terminantemente. É absoluto.
para o Ministério da Saúde. Nas referências da Organização Mundial de Saúde, a contraindicação para a mãe com HIV amamentar, ela é relativa, ela não é absoluta. Por quê? Eles pegam no contexto lá de África, contexto de países que vivem em extrema pobreza. Então, para esses contextos com que a segurança da alimentação ela é muito arriscada por questão de higiene, não tem acesso à fórmula infantil, não tem água potável. Nessas situações, a OMS permite a amamentação se a mãe estiver em TARV. Então, se ela está em tratamento para o HIV, ela vai poder amamentar nessas situações. Então, são duas referências diferentes. Mãe infectada, né, com HTLV 1 ou 2 é contraindicação absoluta. Criança com galactosemia, que é uma doença identificada lá no teste do pezinho, ela não consegue, né, digerir a lactose, a galactose. E alguns medicamentos incompatíveis. Mas, exemplo, quimioterápico, amiodarona, né, que causa arritmia cardíaca, alguns barbitúricos, enfim, medicamentos totalmente incompatíveis. Se a mãe tiver que tomar, vai realmente ser contraindicado o aleitamento materno. Contraindicação temporária, herpes zoster. Então, assim, vamos supor que ela está com lesão na mama direita. Ela pode amamentar com a mama esquerda. Ela só vai parar de amamentar totalmente se as duas mamas estiverem com lesão ativa por herpes. Por isso que é temporária, né? Eu vou pôr aqui barra relativa. Porque tem que ser avaliado. A varicela é contraindicado o aleitamento materno só durante a fase ativa das lesões, ou seja, as lesões da varicela começaram a criar crostas que estão cicatrizando, já pode voltar à amamentação. Mãe com doença de Chagas, e se essa mãe tem Chagas, em duas condições, está em fase aguda da doença, não amamenta. Ou ela está com sangramento mamilar, não amamenta. Se ela está em fase crônica e não tem sangramento, ela pode amamentar. Por isso que é relativo. No caso de abscesso mamário, é relativo por quê? Porque se ela está com abscesso, ela está com muita dor. Então, o que é relativo a mãe deve amamentar enquanto ela suportar aquela dor, tá? E aí é o recomendado, né? No caso de abscesso, ela continuar ordenhando para não piorar a situação. E consumo de drogas. Aqui eu coloquei outros asteriscos. Por quê? A gente tem divergência na literatura. Vai ter literatura, alguns manuais do Ministério mais antigos que vão falar que é contraindicação permanente. Usou droga, não é para amamentar, é para parar de amamentar, absoluto contraindicado. E tem outras que mostram relativo ao tempo. Eu trouxe aqui interessante porque caiu na prova, não sei se foi do Senado, justamente esse tempo de uso da droga e amamentar. E já teve questões de outras provas que caiu falando que é absoluto. Você vai ter que analisar o contexto, tá? Da prova. Por isso que eu falo que tem coisas nos concursos, nas questões, que você tem que ser malicioso, entender, interpretar a questão para ver qual lado que você vai seguir. Maconha, morfina, crack, cocaína, 24 horas. Né? No geral, as mais comuns, 24 horas. Anfetamina e êxtase de 24 a 48, LSD e barbitúricos, 48 horas, e fenciclidina, gente, eu nem sei o que é isso, é de 1 a 2 semanas. Então, lembra que as principais, as mais conhecidas, são 24 horas. No caso do álcool em si, que eu vou falar aqui porque ele já é uma droga, né? Ele tem que ser desestimulado, mas se a mãe for tomar, tem que ser, no máximo, 0,5 gramas de álcool por quilo de peso na mãe dia. O que é isso? Um cálice de vinho ou 2 latas de cerveja. E aí ela deve esperar
passar o efeito do álcool, sentir que passou o efeito do álcool, no mínimo 1 hora, para poder amamentar, tá? Algumas doenças que costumam cair em prova e que não são contraindicação. Tuberculose, é só a mãe colocar máscara e também o recém-nascido fazer a profilaxia com isoniazida, que ele vai poder ser amamentado. Se a mãe tiver hanseníase, ela só está em tratamento. A hepatite B, se a mãe tem, ele já vai ter feito a vacinação, vai ter feito imunoglobulina no momento do nascimento, então é impossível ele ser contaminado. Dengue, é bom amamentar, a mãe vai receber os anticorpos contra a dengue, o RN vai receber os anticorpos. Cigarro, cessar, não é possível indicar a mãe a fumar após as mamadas, porque é muito rápido o metabolismo ali do cigarro e indicar ela a fumar longe do recém-nascido. Quanto à pega, a gente tem alguns critérios para falar que é uma pega correta ou não. A pega correta vai facilitar a amamentação. Então, os lábios do bebê vai ter que estar virado para fora, principalmente o inferior. A boca do bebê bem aberta, abocanhando quase todo o mamilo. Quase todo, desculpa, a areola. Não só o mamilo, porque se ele pega só o mamilo, faz chupeta. E se você está enxergando muito parte da areola, é sinal de que a pega está errada, tá? O queixo do bebê tem que estar tocando a mãe, porque ele vai usar o queixo para apoiar na mama para abocanhar. O corpo do bebê, abdômen com abdômen, cabeça e tronco alinhados. As bochechas, ele vai sugar sem fazer estalos ou barulhos. E aí ele não vai fazer covinhas, porque ele não tá entrando ar. Porque ele vai fazer as covinhas quando entra ar na sucção. E aí não tem ruído, não dói para a mãe, ou dói no início muito pouco, e a sucção é ritmada, profunda e eficaz. Por fim, cuidados com a ordenha, cuidados de higiene, né? Antes de ordenhar, a mãe tem que higienizar as mãos. Higienizar as mamas não é necessário. A gente fala, higieniza, passa produto. Não, não é necessário, é apenas, né, toma banho normal, a higiene que ela faz. O ambiente tem que estar limpo, tranquilo. Pode usar a técnica manual ou bomba. No caso da manual, o ideal é massagear suavemente e pressionar a auréola em direção ao mamilo para simular a sucção. E colocar em um recipiente desinfetado / esterilizado, porque depende do que a técnica que necessariamente vai usar, ou se ela faz, né, para esterilizar mesmo. De preferência com vidro e tampa plástica. O vidro porque para não ter liberação de bisfenol, contaminar o leite e tal. Armazenamento, isso aqui eu já vi cair bastante em prova. Temperatura ambiente, 2 horas, local fresco arejado. Só na geladeira, 12 horas. Dentro da geladeira, não pode pôr na porta. Congelador, 15 dias. For banco de leite, 6 meses. E os cuidados, né? Quando você for usar esse leite armazenado, aquecer, não pode ferver, não usar micro-ondas. Não, aqui, deixa eu só colocar você aquece, não em banho-maria direto no fogo. Aquece a água. Peraí. Aquece a água. Desliga o fogo. E coloca o leite com o fogo desligado, né? Então, ele é um banho-maria, entre aspas, porque o fogo não pode estar ligado, tá? Porque senão pode desnaturar a proteína do leite. Não pode ferver e não usar micro-ondas. Homogeneizar antes de oferecer, porque a gente vai segregar ali a parte mais líquida da parte mais gordurosa. Se descongelar, não pode recongelar e utilizar em até 2 horas. Sempre rotular todo o leite ordenhado com data e hora. E fazer essa orientação para a mãe sobre o armazenamento e a ordenha. Pessoal, vou resolver aqui algumas questões com vocês. Eu vou mandar depois a lista para quem entrou depois na mentoria. E depois que eu fui lembrar, você já estava tarde, porque estava perto do horário, não ia adiantar mandar. Então, 3. Vocês verem os tipos de pergunta. Uma criança considerada com baixo peso ao nascer é aquela que nasce com menos de
Qual que é o gabarito? Se vocês quiserem abrir o microfone ou colocar aí no chat. Baixo peso ao nascer. Lembra que a gente tem o extremo baixo peso, muito baixo peso e baixo peso. Qual que é o critério? Vocês lembram? Não? Gente, vocês estão aí? Thaís, Daniel, Joyce, Manu, Tamile. Ah, começaram a responder. Menor que 2 quilos. C. A. Vamos lá, gente. Ai, peraí, que negócio. Vamos travar aqui. Deixa eu fechar aqui de novo o chat, que senão eu não consigo marcar para vocês. Então, só baixo peso. A gente tem 3 classificações, né? O extremo baixo peso, que ele vai ser aqui 1.000. O muito baixo peso e o baixo peso. O baixo peso, 2.500. Próximo ponto de corte aqui, 1.500. Muito baixo peso, tá? Então, o gabarito, que é só baixo peso, 2.500. Letra D. Certo? Deixa eu ver aqui as mensagens. Ai, estou sem a minha apostila aqui. Pois é, vamos revisar, gente, para memorizar. Lógico que o primeiro contato você não vai lembrar assim, não, mas isso aqui, por isso que eu falei para vocês de usar essa estratégia. Faz os flashcards e revisa, faz um intensivo de revisão dessas coisas por uns 15 dias, revisando todos os dias. Você vai decorar. Você vai decorar. Tá? E aí, depois que você fizer isso e decorar, aí você entra na revisão normal a cada 30 dias. A4. Vou resolver só mais umas. Vou resolver 5 questões com vocês, por causa do tempo também. Tá? A4, aqui. Durante a avaliação de um recém-nascido a termo, foi realizado a rotação da cabeça para um lado e, com resposta, houve a extensão do membro superior e inferior do lado facial e flexão do lado oposto. É aquilo que eu falei para vocês, aqui, esse movimento aqui. Quando faz a rotação, ele leva o braço assim. Então, Moro. Moro. Moro lembra que é o do susto, certo? Galante aqui. O galante nem eu tô lembrada agora. Não é? Vamos relembrar aqui. O galante é o é o do quando você faz o estímulo na coluna e o quadril ele vai entortar para o lado que você estimulou. O do galante. O Babinski é o estímulo na planta do pé com a extensão dos dedos. O pessoal já acertou aí. O tânio plantar, né? E o Babinski é a mesma. E tônico cervical. Então, letra E. Esse é o estímulo. Letra E. Próxima que, do assunto que a gente estudou, a 5. Recém-nascido, a termo, feminino, apresentou perímetro cefálico de 30,5. De acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde, esse valor é considerado. Qual que é o valor mínimo para o perímetro? Lembra? Idade de Jesus, né? E aqui, 33, isso. É 33, lembra? A idade de Jesus. Então, está abaixo do normal.
porque é de 33 a 35. Vou esperar, tá? Vamos lá. As meninas que têm a lista, tem algum exercício que vocês queiram que resolva especificamente? Então, eu vou escolher aqui mais dois. Vai pegando aí, pensando, e, e aí eu vou resolver mais um aqui enquanto vocês olham aí se tem algum específico que queira que resolva. Agora, a 12, que os outros a gente resolveu na aula passada, que era de política. Considerando os objetivos específicos e estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, julgue o seguinte item. Um exame físico completo no recém-nascido deve ser realizado na primeira consulta de puericultura. Em relação à respiração, julgue o item a seguir. O enfermeiro deve observar a respiração, que é basicamente abdominal e deve estar entre 30 e 80. Então, aqui tem duas informações. Primeiro, a respiração de fato é abdominal, mas o limite é de 30 a 80, gente? Verdadeiro ou falso? Errado. É de 40 a 60. Tá? Então, é de 40 a 60. Então, errado aqui. Mais uma vez, vou chover no molhado. Revisar flashcards, faz um intensivo até você enjoar disso. Para você realmente não esquecer. Deixa eu ver aqui que eu marquei quais que são os assuntos que a gente... Então, vou resolver mais uma para a gente finalizar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou resolver. Ninguém aí achou nenhuma que queira? A 17, ó, que foi do TSE, do ano passado. Deixa eu ver. A 17 foi... Pode ser a 17 mesmo, que aí é de aleitamento materno. A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise posterior. Sua ação é central no trabalho de parto, já que é responsável pelo estímulo das contrações uterinas, julgue o item abaixo. A ocitocina também é um hormônio muito importante na amamentação, pois atua no processo de ejeção do leite. Acho que isso aí não é possível que vocês vão errar, que essa aí eu acho ela bem fácil. Apesar que eu não falei isso especificamente, mas é algo bem difundido, né? Verdadeiro, exatamente. Então, essa é verdadeira. Vou resolver mais uma, porque essa estava muito fácil. Vou pegar um. Ah, essa aqui é boa. 28, sobre Apgar, da IBFC. Sobre a importância do boletim de Apgar do recém-nascido, analise as afirmativas abaixo. O boletim de Apgar deve ser usado para indicar o início da reanimação? É o boletim de Apgar que indica a reanimação, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão respondendo. Não, exatamente. Ele não é um indicativo para... Ele é um indicativo de adaptação à vida extrauterina. Ponto. Tá? Para indicação de reanimação, a gente vai começar com as 4 perguntas sobre vitalidade, que eu falei para vocês, sendo que as 3 principais, né? Vai começar se ele é a termo, se ele chora e respira bem, se ele tem tônus. E aí tem o mecônico, que é a 4ª pergunta, mas ela não entra, né, para decidir sobre isso. Seguido disso, indicação de reanimação, frequência cardíaca menor do que 100, com apneia ou dificuldade respiratória, inicia com ventilação de pressão positiva, e menor que 60, inicia com massagem cardíaca, sendo que a massagem cardíaca só pode ser iniciada após fazer a ventilação de pressão positiva por 30 segundos. Bom, então falso.
Verdadeira sim, né? Vocês acertaram, é falso. O boletim de Apgar é útil para avaliar a resposta do RN às manobras de reanimação no primeiro e quinto minutos de vida e, se necessário, no 10º, 15º e 22º minuto de vida. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Falso. Mas o que vocês estão querendo aqui, ó, resposta às manobras de reanimação. Lá no manual, necessariamente, do Ministério da Saúde, não tem nada falando disso. Lá no manual só fala que ele não indica o início. Mas pensa aqui comigo. Se eu avalio ele pelo Apgar e o Apgar dele, do primeiro para o quinto minuto, aumentou e ele estava passando por reanimação, ele não está respondendo positivamente a manobra? Porque ele vai avaliar, o Apgar vai avaliar se ele está movimentando, vai avaliar a respiração, vai avaliar a frequência cardíaca. Então, ele é verdadeiro. E lembrando que, aí, por que que ele vai continuar? Porque se após o quinto minuto de vida tiver menor do que 7, ele tem que ser avaliado de novo até os 20 minutos. Então, ele vai servir, sim, como um parâmetro de resposta à reanimação. Ele não serve como um parâmetro de indicação de início. O que vocês falaram aqui? Tá? Então, essa é verdadeira. Causa confusão mesmo, gente, porque é esse o raciocínio que vocês precisam fazer. Ele não é indicação de início, mas ele é o Apgar, ele mostra se o RN está respondendo bem à reanimação. Porque automaticamente uma coisa está ligada com a outra, né? Ele avalia a adaptação à vida extrauterina. Deixa eu ver aqui no chat. Entendi, ok. 3. O boletim de Apgar serve como um relatório numérico e muito prático para descrever a condição de nascimento e a recuperação do RN quando reanimado. Que é meio que eu acabei de explicar para vocês, que explica a 2. Então, fica qual letra? Certo, exatamente, tá certo. Então, fica 2 e 3, letra E. Eu acho que essa era a questão mais difícil que tinha dessas aqui. Que eu quero que vocês observem que, infelizmente, a maioria das questões desse tema são questões de decorar. Não são questões de refletir tanto. Quando tem questão mais difícil, igual essa aqui foi a mais difícil, são questões atuais, questões de bancas boas, mas a quase tudo é decorar. Então, façam aí o que eu indiquei para vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode procurar lá no grupo depois, a gente discute a questão, ficar depois de dúvida lá no grupo. Como amanhã já é sábado, acredito que a gente não vai conseguir, porque eu peço para outra pessoa subir essas aulas para mim, né? Então, só na segunda que eu vou conseguir subir essa aula para vocês, mas aí eu vou mandar para vocês já o PDF do resumo eficiente e dos exercícios lá no grupo para você que quiser revisar no final de semana, tá, pessoal? Pessoal, muito obrigada pela presença até agora. Tenham um bom final de semana e façam simulados no final de semana, estudem, tá? Não deixem de estudar. Um beijo, boa noite, pessoal.